Uma boa tarde a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início a 44ª sessão ordinária, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Em pauta na ordem do dia, 3 projetos de lei. Acompanhe. Bom, lembrando a você que são 3 projetos de lei. O primeiro projeto de lei, número 123/2018, que determina para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público nos termos do inciso. Lembrando que o projeto está pautado nos termos do inciso 1 do artigo 41. Segundo o projeto de lei, número 147/2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao segundo subgrupamento do 6º grupamento de bombeiros. Terceiro projeto de lei, projeto de Rodrigo Ramos Soares, que denomina a doutora Amanda Terras a Divisão de Assessoria Jurídica Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Cubatão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o primeiro secretário a estar assumindo a vice-presidência, segundo secretário a primeira secretaria e o vereador Toninho Vieira a segunda secretaria. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 2913, para conhecimento do plenário. Senhores vereadores, aos 28 dias do mês de agosto do corrente ano, foi aprovado nesta casa o requerimento número 126/2018, de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, o qual requereu a nomeação de uma comissão especial de vereadores para tratar da atualização do plano diretor do município, sendo a mesma nomeada através da resolução número 2913, de 3 de setembro de 2018, composta pelos vereadores Rodrigo Ramos Soares, presidente, Sérgio Augusto de Santana, relator, e Márcio Silva Nascimento, membro. Há 11 dias do mês de setembro do corrente ano, houve instalação e início dos trabalhos, onde foram amplamente discutidos e analisados os motivos que determinaram a criação da presente comissão. Após o secretário municipal de Planejamento de Cubatão informou aos membros dessa SEV que está sendo criada formalmente uma comissão de estudos para atualização do plano diretor do município e que seria encaminhado um ofício para esta casa solicitando providências visando a indicação de um representante indicado pelo Poder Legislativo para compor a supracitada comissão de estudos. Dando prosseguimento, os membros dessa SEV deliberaram pela expedição de ofícios, solicitando sugestões de atualização para o plano diretor do município, para as seguintes entidades: Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Cubatão, Companhia Municipal de Trânsito, a CMT Cubatão, bem como
citada no presente processo do conteúdo do vídeo contendo a audiência pública sobre o plano diretor do município, realizado no dia 18 de março de 2016, no plenário dessa Casa. No dia 1º de outubro do corrente ano, foi encaminhado a esta Casa o ofício número 212/2018, Segov, solicitando à presidência da Câmara Municipal de Cubatão a indicação de um membro para a referida comissão citada anteriormente, sendo indicado o senhor Alexandre Cova, engenheiro e servidor público efetivo. Em reunião realizada no dia 22 de outubro, com a ausência do senhor secretário municipal de Planejamento, o senhor presidente informou os presentes que nenhuma das entidades oficiadas anteriormente encaminharam sugestões para atualização do plano diretor do município. Após, os membros da presente SEV deliberaram pela expedição de ofício ao Poder Executivo, solicitando informações a respeito do andamento da Comissão de Estudos para a atualização do plano diretor do município. No dia 25 de outubro, o senhor presidente deliberou pela expedição de ofício ao Poder Executivo, solicitando informações a respeito do andamento dos trabalhos do Grupo Especial de Trabalho para o Desenvolvimento e Implantação do Plano de Mobilidade Urbana, criado pelo Decreto Municipal 10.701, de 27 de dezembro de 2017. Em reunião realizada no dia 28 de novembro, o senhor presidente fez suas considerações iniciais, destacando o mérito da presente comissão em auxiliar na formação da Comissão de Estudos para a atualização do plano diretor, inclusive colaborando através de um membro oriundo do Poder Legislativo para a mesma. Após, o senhor secretário municipal de Planejamento de Cubatão informou que foi elaborado um novo mapa com a proposta de macrozoneamento que norteará a atualização do plano diretor do município e que a previsão do envio do projeto de lei complementar visando a atualização do plano diretor do município para apreciação da Câmara Municipal de Cubatão é para o mês de abril de 2019. Além disso, o senhor secretário de Planejamento entregou a esta SEV cópia das atas das reuniões realizadas pela Comissão de Estudos para a atualização do plano diretor do município, além de cópia do referido mapa citado anteriormente, sendo todos esses documentos anexados ao presente processo. É importante destacar os seguintes pontos, que até o momento do encerramento da presente SEV, não foram encaminhadas informações a respeito do andamento dos trabalhos do Grupo Especial de Trabalho para o Desenvolvimento e Implantação do Plano de Mobilidade Urbana, criado pelo Decreto Municipal número 10.701, de 27 de dezembro de 2017, solicitadas através de ofício ao Poder Executivo e que, por ser de caráter temporário, a presente comissão está encerrando seus trabalhos, porém, o senhor Alexandre Cova, membro indicado por esse poder para compor a Comissão de Estudos para a atualização do Plano Diretor do município, continuará participando e contribuindo para a finalização do projeto, para a atualização do Plano Diretor, em diálogo com este poder. Assim que finalizado o referido projeto, será encaminhado a esta Casa para a continuidade das discussões, inclusive com a realização de audiência pública. É o relatório. E queremos que a cópia do presente relatório seja encaminhada ao Poder Executivo e à imprensa falada e escrita da região. É o que tínhamos a relatar. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 4 de dezembro de 2018, Rodrigo Ramos Soares, presidente, Sérgio Augusto de Santana, relator, Márcio Silva Nascimento, membro. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa, o presente relatório será colocado em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 2920, para conhecimento do plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, aos 9 dias do mês de outubro do corrente ano, foi aprovado nesta Casa o requerimento número 156/2018, de autoria da vereadora Érica Vessosa Albuquerque de Almeida Nunes, o qual requereu a nomeação de uma Comissão Especial de Vereadores para organizar ato solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A Comissão Especial de Vereadores foi nomeada através da resolução número 2920, de 30 de outubro de 2018, composta pela vereadora Érica Vessosa Albuquerque de Almeida Nunes, presidente, Jair Ferreira Lucas, relator, Joelmerson Alves de Souza, membro. Após foi elaborada a portaria número 135/2018, para nomear a comissão organizadora do presente ato, composta por servidores deste Poder Legislativo. Aos 12 dias do mês de novembro do corrente ano,
houve a instalação e início dos trabalhos da comissão organizadora supracitada, onde foram amplamente discutidos e planejados os aspectos para a realização da solenidade proposta, além de comunicado aos presentes que, embora originalmente no requerimento número 156/2018, prévia a data da solenidade para o dia 22 de novembro do corrente ano, a pedido da senhora presidente da comissão. O referido ato solene seria transferido para o dia 29 de novembro do corrente ano, devido aos feriados e incompatibilidade de agenda da oradora oficial. Após os encaminhamentos dessa comissão, foram submetidos e aprovados à unanimidade pelos membros dessa comissão especial. Em síntese, foram deliberados, entre outras coisas, que a oradora oficial do presente ato seria a senhora Silvia Maria Santos da Silva, agente cultural e ex-diretora de produção da Companhia de Dança de Cubatão. Que os convites seriam elaborados no formato digital para envio às autoridades da região. Que seria solicitado um adiantamento no valor de R$1.000 para fazer frente às despesas. Que cada bancada indicaria uma pessoa a ser homenageada na referida solenidade. Que as atrações artísticas seriam definidas posteriormente. O evento ocorreu no dia 29 de novembro de 2018, conforme deliberado anteriormente. Sendo assim, será exposto em apertada síntese o desdobramento da solenidade. A senhora Silvia Maria Santos da Silva proferiu a locução oficial da solenidade. Foram prestadas homenagens a pessoas indicadas pelas bancadas dessa casa. Aconteceram também atrações artísticas visando conferir ainda mais brilho ao evento. De acordo com a presidente da comissão organizadora do presente ato solene, foram gastos R$433 na presente solenidade, para posterior prestação de contas, e serão restituídos aos cofres dessa casa R$567. É o que tínhamos a relatar, Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2018, vereadora Érica Vessosa, presidente, vereador Jair Ferreira Lucas, relator, vereador Joelmerson Alves de Souza, membro, Rafael Henrique Mota, presidente da comissão organizadora. Nos termos do parágrafo 2º, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres pares, considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer prévio desfavorável na análise das contas do exercício 2016, considerando que apresentou várias recomendações que nos últimos anos grande parte delas não foram atendidas, o que acarretou na desaprovação seguida das contas das gestões anteriores, considerando que a municipalidade tem enfrentado problemas de gestão oriundos dos governos passados e que precisam ser regularizados para que todas as medidas tomadas para sanear as finanças da cidade, através da redução de contratos, possam surtir os efeitos esperados com a aplicação da economia financeira e investimentos e melhorias para a cidade. Considerando a necessidade de apurar as irregularidades apontadas pelo Tribunal, estabelecido no artigo 57 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, a formação de comissão especial de inquérito, composta por 3 membros, para, no prazo de 45 dias, investigar e analisar os pagamentos no exercício 2016, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Requeiro ainda que no deliberado seja dado ciência a toda a mídia escrita, falada e televisionada da região. Rafael de Souza Vilar, presidente relator, devidamente assinado. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcinho. Gostaria de que constasse a presença da presidente do PSB, Luísa Helena. Está registrada a presença da presidente do PSB de Cubatão. Agradeço muito. Então, continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Anderson Delano Andrade. Troca dos assentos da recepção do pronto-socorro infantil. Encaminhe-se. Manutenção hidráulica nos vestiários do Centro Esportivo Ayrton Romero da Nóbrega. Encaminhe-se. Manutenção elétrica na iluminação e nos chuveiros do Centro Esportivo Ayrton Romero da Nóbrega. Encaminhe-se.
Reforma ou substituição do bebedouro no centro comunitário no antigo Mercadão do Bolsão 8. Encaminhe-se. Reforma e ligação da rede hidráulica dos vestiários e banheiros no centro comunitário antigo Mercadão 8, no Bolsão 8. Encaminhe-se. Substituição e instalação de tomadas no centro comunitário no Bolsão 8. Encaminhe-se. Manutenção e troca de rufos, canaletas e calhas do centro comunitário no Bolsão 8. Encaminhe-se. Do vereador Jair Ferreira Lucas. Manutenção na calçada da rua Professor Orlando Terras, no Bolsão 9. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável na rua 7 de setembro, na Vila Nova. Encaminhe-se. Implantação de placas com nomes e respectivos CEPs em todas as ruas do município. Encaminhe-se. Viabilização de um novo painel de indicação de qualidade de ar no município. Encaminhe-se. Limpeza das galerias no Jardim Caraguatá. Encaminhe-se. Limpeza e desobstrução do canal da Vila São José. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável na esquina da rua Benedito Lima Gonçalves com a rua Bernardino Pinho Gomes, no Jardim São Francisco. Encaminhe-se. Recuperação da ciclovia em toda a extensão na Avenida 9 de Abril. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável na Avenida Beira-Mar, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável na Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Manutenção na iluminação da Rua do Curtume, no Costa Muniz. Encaminhe-se. Do vereador Joemerson Alves de Souza. Desobstrução do esgoto na Rua Espanha, próximo ao número 1320, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Desobstrução do esgoto na Unidade Municipal de Ensino Padre Antônio Olivieri, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Limpeza das calhas na Unidade Municipal de Ensino Padre Antônio Olivieri, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Poçagem de mato na Rua Espanha, a partir do número 1200, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Gestões junto à empresa de Correios e Telégrafos, visando oferecer à população um local com infraestrutura adequada para a retirada de encomendas. Encaminhe-se. Poda das árvores sobre a ponte do Arco-Íris, sentido centro. Encaminhe-se. Gestões com o governo do Estado de São Paulo, objetivando a vinda do poupa-tempo móvel no município. Encaminhe-se. Substituição da tampa da boca de lobo, localizada na Rua Abel Tenório de Oliveira, em frente à Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de Março. Encaminhe-se. Reforma geral dos banheiros do Parque Novo Anilinas. Encaminhe-se. Retorno dos desfiles cívicos e militares nas datas alusivas do aniversário da cidade e a independência do Brasil. Encaminhe-se. Do vereador Wilson Pio dos Reis. Serviço de poda e roçagem de mato nas proximidades da Unidade Básica de Saúde Encaminhe-se. da Rua Espanha, no Jardim Casqueiro, presidente. Encaminhe-se. Remoção de árvore na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, no Vale Verde. Encaminhe-se. Do vereador Antônio Vieira da Silva. Desobstrução de galeria na Avenida Martim Afonso, no próximo ao número 552, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Desobstrução de água empoçada na Avenida 9 de Abril, próximo ao número 2570, no centro. Encaminhe-se. Instalação de abrigo de ponto de ônibus com assento na Rua Carlos Gomes, próximo ao número 363, na Vila Nova. Encaminhe-se. Instalação de abrigo de ponto de ônibus com assento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 242, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Gestões junto à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando o aumento do efetivo de policiais militares femininas para atendimento de ocorrência de violência contra a mulher. Encaminhe-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Conceda a palavra ao vereador Márcio Silva Nascimento, o Marcinho, para concluir a apresentação de seus trabalhos. Só isso. 5h20. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Érica, este vereador, em visita ao bairro do Jardim Caraguatá, recebeu o relato de munícipes acerca de constante queda de energia elétrica na rua Cubatão, próximo à quadra esportiva do bairro. Diante disso, observadas as disposições regimentais e ouvido o douto plenário, requeiro à mesa da Câmara que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira, para que realize gestões junto à CPFL, a fim de solucionar os problemas de queda de energia elétrica, bem como a instalação de postes na rua Cubatão, próximo à quadra Jardim Ilha Caraguatá. Outro sim, que cópia deste seja encaminhada à Sociedade de Melhoramento do Bairro, a toda a imprensa falada e escrita da região. Sala Dona Helena Melete Cunha, 21 de novembro de 2018. Márcio Silva Nascimento. Em discussão, requerimento, com a palavra, vereador Marcinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Érica, senhores e senhoras, eu venho diante de cada um dos nobres vereadores que aqui se encontra, pedir a aprovação deste requerimento para que possamos dar todo o suporte necessário aos moradores daquela região, da Rua Cubatão, próxima à quadra esportiva existente naquele bairro, pois um trabalho que foi realizado pela concessionária CPFL, onde naquela região onde reside uma média de 150, 200 moradores, a grande dificuldade, a queda de energia que ocorre constantemente, principalmente no horário de pico, sabendo que naquela região, nas proximidades das quadras, não existe os postes nas ruas, então a própria CPFL, ela fez um puxadinho, na verdade ela fez um puxado para as casas, então no horário de pico, onde os moradores chegam para poder utilizar os equipamentos elétricos, então existe várias quedas de energia. Então, diante disso, eu peço aos nobres vereadores para que possa aprovar o requerimento e também já peço ao setor competente para que possa fazer gestão junto à concessionária, junto à CPFL, para que seja realizado este trabalho, porque os moradores que ali moram, eles pagam a sua energia, existe uma taxa que hoje todos os contribuintes pagam, mas a própria empresa, ela tem que dar uma resposta, né? O mínimo que o morador precisa ter é ele ter a energia na sua casa. E quando chega no horário de pico, o trabalhador ele sai do seu trabalho, o aluno que está chegando da escola, ou precisa estudar um pouco mais tarde, devido ao horário, aí falta energia na sua casa. Então, este vereador pede o apoio dos nobres vereadores para que a CPFL, o setor competente, possa agir o quanto antes para que eles sejam contemplados. No momento é só, senhor presidente. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Wilson Pio. Queria justificar a ausência do vereador Agnaldo Araújo por motivo de saúde. Justificado, vereador. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, a Estação das Artes é um ponto de interligação fundamental de nossa cidade, porque fica próximo ao centro, próximo do hospital e pronto-socorro municipal, sendo atendida inclusive por linha regular de ônibus urbano. Portanto, a transferência da atual rodoviária municipal para o terreno anexo à Estação das Artes é uma medida administrativa que poderá otimizar o serviço público de transporte urbano, beneficiando toda a população cubatense, principalmente se for instalado no referido local, juntamente com a nova rodoviária, uma estação modal de interligação de ônibus urbanos municipais, como ocorre na rodoviária de Santos, por exemplo. Pelo exposto, requer à mesa da Câmara, observadas as disposições regimentais e ouvido o douto plenário, a expedição do ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente a realização de estudos e gestões necessárias à viabilização da transferência da rodoviária municipal para o terreno anexo à Estação das Artes, bem assim a instalação da estação modal de interligação de ônibus urbanos municipais, junto à nova rodoviária, buscando otimizar o serviço de transporte urbano em nossa cidade. Outro se seja encaminhada a cópia deste requerimento a toda empresa escrita falada da região. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de novembro de 2018, Márcio Silva Nascimento. Em discussão. Com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Érica, senhores e senhoras, peço o voto dos nobres edis que aqui se encontram, para que possamos trazer junto à população de Cubatão e também ao centro da cidade, nas proximidades do comércio local, a rodoviária que se encontra lá no final da Henry Borden. Nós sabemos da logística existente, ao qual o munícipe cubatense ele tem enfrentado, e se você transferir essa rodoviária para o centro de Cubatão, nós vamos trazer também o comércio ali para perto. Estaremos ligando o comércio junto com a rodoviária e também pedimos toda aquela parte onde existe, né, a interligação dos ônibus urbanos, onde nós temos uma integração lá
próximo à refinaria Presidente Bernardes, que a logística é horrível, não tem uma cobertura, não tem um assento, seja sol, chuva, o munícipe acaba enfrentando um local logisticamente totalmente errado para o município de Cubatão. Então, o nosso pedido é para que essa estação ela fique ali próxima ao Centro de Artes, a Estação das Artes. Então, o ônibus, quando ele vier pela Martins Fontes, ele já sai dentro da estação rodoviária e também essa parte de interligação, da integração, onde o munícipe ele precisa fazer, né, sair de um ônibus e passar para o outro ônibus, ele vai estar na parte central. Como também ali, todos aqueles que vierem da rodoviária já vão estar próximo ao comércio local. Então, nós vamos valorizar o comércio local, nós temos uma área onde teremos uma rodoviária, uma universidade, temos uma área onde nós temos um hospital, um pronto-socorro, e tudo isso nós vamos simplesmente valorizar o comércio local de nossa cidade. Por isso eu peço o voto dos nobres vereadores para que a população de Cubatão seja contemplada. No momento é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Toninho Vieira, em votação. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde a todos e a todos que estão em presente. Quero aqui já dar meu voto favorável ao vereador Marcinho, excelente propositura, mas aqui eu quero salientar, vereador, que o seu pedido seria excelente desde que, pelo menos, o governo municipal ele fizesse, pelo menos, a limpeza do espaço que existe hoje. E nem a limpeza do local hoje da rodoviária, que existe no local hoje, infelizmente, eles não estão fazendo. A preocupação do investimento que eles farão nesta área, meu voto é favorável, sim. Mas se nós temos uma rodoviária que hoje, lamentavelmente, as pessoas não têm nem local para poder sentar, para poder ir no banheiro decente, para poder ficar num ambiente agradável para ele, vereador, eu lamento muito a gente ter um governo que pense da forma que esse governo está pensando hoje. A sua propositura é excelente. Se esse governo realmente pegar a propositura do senhor e fazer um investimento grande. Porque aquela área ali é excelente para essa propositura do senhor. Também o vereador Rodrigo acabou de falar ali. O VRT também seria excelente, que foi aberto então uma comissão para discutir esse assunto. O VLT também seria interessante ali naquela área ali. Então, é uma discussão muito ampla. Desde que esse governo, ele pense que a cidade de Cubatão tem que ter um local decente para poder atender os munícipes. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Marcinho. Moção de aplausos. Senhor presidente, nobres pares, este vereador apresentou o projeto de lei aprovado por essa casa unânime, que instituiu a criação, distribuição e atualização do Guia da Saúde Pública no município de Cubatão, sendo um guia que busca informar a população dos serviços oferecidos por todas as unidades de saúde e Hospital Municipal de Cubatão, mediante o aplicativo de telefone celular. Ocorre, todavia, que referido projeto de lei somente foi possível após trabalho científico desenvolvido pelos alunos e orientadores do Curso Técnico Integrado de Informática, desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação de Cubatão. Os alunos Ana e Carolina Montenegro de Oliveira, Brenda Noronha Ribeiro, Henrique Martins Furtado, Luana Almeida Alves, Matheus de Sá Dias, Rafaela Figueiredo Romano e Raíssa Machado da Silva, sempre instruídos pelos orientadores Maurício Neves Ascenjo e Kátia Laís Ferreira Patela Couto, ainda pelo diretor da instituição, Robson Nunes, e a professora Ana Paula, desenvolveram um excelente trabalho, tanto assim que foi como tema de TCC
apresentado pelos referidos alunos da Universidade Santa Cecília de Santos, obtendo grande aprovação de todos os alunos, professores e cientistas presentes no evento. Outros sim, os cidadãos cubatenses terão à disposição informações online, através de um portal web, acessível via computador ou celular, desenvolvido gratuitamente pelos alunos e orientadores acima mencionados. Por todo exposto, e nos termos dos artigos 139 e 140 do Regimento Interno, solicito que, após ouvido o soberano plenário, seja aprovada a presente moção de aplausos, buscando oferecer justa homenagem aos alunos e orientadores do curso técnico integrado de informática, desenvolvido no Instituto Federal de Educação de Cubatão, requerendo ainda que seja encaminhada a cópia desta aos órgãos de imprensa de nossa região, a fim de que sejam divulgados os fatos. Sala Dona Helena Melete Cunha, 4 de dezembro de 2018, Márcio Silva Nascimento. Nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Coloco em votação. A palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Érica, senhores e senhoras, essa moção de aplauso, hoje eu venho apresentar e pedir a aprovação dos nobres edis, onde eu gostaria de me direcionar a esses alunos que debruçaram e se dedicaram na criação deste lindo projeto que vem em auxílio da população cubatense. É aquilo que nós temos discutido diariamente aqui em nossas sessões, a participação popular nas sessões, no desenvolvimento da cidade. E esses alunos, eles souberam, com as suas visões, trabalhar em prol da população de Cubatão. A preocupação de um grupo de jovens que aqui estão, que criaram um meio para poder diminuir a fila na saúde pública de Cubatão. Uma preocupação de uma das alunas, a Raíssa, que foi necessário utilizar a policlínica e quando ela identificou uma das dificuldades existentes no município. E ali ela levou para a sala de aula, junto com o professor e o apoio do professor Maurício, que ali apresentou como um trabalho para que eles pudessem trazer para o município como benefício. E assim eles fizeram, apresentaram para a Secretaria de Saúde, e a semana passada nós aprovamos esse projeto, onde a cidade de Cubatão pode ser contemplada com esse aplicativo. Ou seja, da sua casa você pode simplesmente identificar uma especialidade na área da saúde a qual você necessita. Da sua casa você pode identificar aonde existe um médico que pode tratar do seu problema. Uma preocupação de alguns jovens, adolescentes que aqui se encontram, preocupados pelo desenvolvimento da cidade. Por isso eu gostaria de parabenizar a todos os alunos que aqui estão, o professor Maurício e a direção do Instituto, pelo excelente trabalho que tem feito pelo nosso município. No momento é só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar os alunos da Escola Técnica Federal, que é o Instituto agora, né? Parabenizar também o professor que aí está. Um excelente trabalho, que Deus abençoe, que Deus ilumine vocês. Vocês são o futuro do nosso país, futuro da nossa cidade. Não sei se todos moram aqui na cidade de Cubatão, mas eu não podia me furtar de deixar parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito na nossa cidade. Muito obrigado. Continua em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, minha colega de trabalho, vereadora Érica Versosa, também não poderia deixar passar em branco a oportunidade de enaltecer e deixar aqui comentários elogiosos aos jovens que brilhantemente conseguiram nos ajudar numa demanda reprimida que o município tem, que são as filas, acabar com esse problema. Então, eu estou aqui agradecendo vocês. E também agradecer ao orientador, senhor orientador, o orientador de vocês, o professor que conseguiu dar o norte para que vocês pudessem desenvolver esse projeto. Foi isso, né? Graças a ele? Bom, então também gostaria que vocês fizessem um projeto, um aplicativo, que defendesse aqueles professores ali, ó, que hoje vão estar
escutando a votação aqui na casa, prestigiando a votação de um projeto, de um parecer que antecede um projeto de lei que vai retirar dos novos professores direito à hora extra, 13º, remuneração noturna, descanso semanal, todas as coisas previstas na Constituição Federal. Ou seja, uma casa de leis que vai ser mais cruel do que o presidente Temer, que na reforma poupou esses direitos. Então, gostaria de enaltecer também os professores aqui que estão presentes, lutando mais uma vez pelos seus direitos, e que o nosso companheiro orientador também os oriente a desenvolver um aplicativo que dê consciência política para aqueles que deveriam defender a coisa pública e as pessoas da cidade. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcinho. Eu gostaria de pedir que interrompesse a sessão por 5 minutos para que nós pudéssemos tirar foto com os alunos. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Márcio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Suspensa a sessão por 5 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão. Agradeço ao vereador Toninho Vieira por ter ocupado a segunda secretaria. Convido o vereador Sérgio a reassumir a segunda secretaria, vereador Marcinho, primeira secretaria, e vereador Ricardo Queixão, a vice-presidência. O próximo orador inscrito é o vereador Anderson Delano Andrade, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Anderson. Peço que o senhor consulte o plenário para que possamos ir para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Anderson Veterinário. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 884/2018, projeto de lei número 123/2018, autoria prefeito municipal. Esta presidência esclarece que a presente propositura foi pautada na ordem do dia desta sessão, nos termos do parágrafo 1º do artigo 41, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 43, todos do regimento interno, para apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer contrário à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Justiça e Redação, bem como do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela vereadora Érica Versosa, membro da referida comissão. Chega a essa comissão o presente projeto de lei de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. As folhas 16 e 17, encontra-se a mensagem explicativa, as folhas 27 e 29, foi acostada a mensagem aditiva ao referido projeto de lei e as folhas 31 e 34. Encontra-se o parecer da touta assessoria jurídica da casa que acatamos e a seguir transcrevemos. A citada mensagem apresenta emenda à cláusula 7ª do contrato, objeto anexo único, incluindo alguns dos direitos garantidos no artigo 7º da Constituição da República. Não houve mais alterações ao projeto de lei na redação original, de sorte que, considerando as alterações encaminhadas, reiteramos nosso parecer de folhas 20 e 23 do presente, naquilo que não alterado, o qual reproduzimos seguir. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, salvo o melhor juízo, trata de assunto de interesse local, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, no artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Ocorre que o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, prevê como regra a contratação sobre o regime estatutário público, mediante concurso de provas e títulos, sendo a hipótese do inciso 9º de contratação por tempo determinado, exceção em virtude de necessidade temporária de excepcional interesse público. Ainda, a Constituição, em seu artigo 7º, elenca os direitos mínimos que são garantidos aos trabalhadores. O projeto de lei, em análise ao seu artigo 1º, autoriza a contratação do pessoal por tempo limitado, mas não esclarece qual será o regime jurídico dessa contratação. Não esclarece em nenhum outro artigo e, no parágrafo único, remete à minuta constante do anexo único, o qual também não sana a irregularidade. A não definição expressa acerca do regime de contratação pode levar, em tese, à judicialização, buscando eventuais equiparações. O artigo 2º, tratando da necessidade temporária de excepcional interesse público a ensejar a contratação por tempo determinado em seu inciso 5º, remete à declaração de emergências ambientais aos termos do inciso 1º. No mesmo artigo 2º, o inciso citado elenca como necessidade temporária de excepcional interesse público assistência e situações de calamidade pública. Tal redação também pode causar dúvidas, por não deixar claro que, por exemplo, as emergências ambientais serão declaradas por decreto do chefe do Executivo, assim como as situações de calamidade pública.
A opção pela redação adotada impede que se conclua, com certeza, a forma de declaração da emergência ambiental, a permitir a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público. O parágrafo 10º do artigo 30 autoriza a contratação sem a realização de processo seletivo simplificado, sujeito à divulgação em órgão de imprensa, nas hipóteses de calamidade pública, emergência ambiental e de emergência em saúde, artigo 2º, inciso 1º, 5º e 2º. Assim, para essas hipóteses, a serem definidas unilateralmente pela administração, a contratação temporária de que trata o presente projeto de lei prescindirá processo seletivo simplificado e de divulgação em órgãos de imprensa. Em relação ao anexo único, minuta de contrato por tempo determinado, reiteramos que o mesmo não expressa qual o regime de contratação. Na cláusula 7ª da minuta, nas folhas 11, tratando dos direitos, referindo-se aos contratados, foram incluídos pela mensagem aditiva, as folhas 27 e 29, ao já previsto inicialmente, licença maternidade, licença paternidade, gozo de férias, fundo de garantia por tempo de serviço, o 13º salário e a remuneração do trabalho noturno. Continuam não previstos direitos garantidos no artigo 70 da Constituição Federal, ainda plenamente vigente, tais como seguro-desemprego, salário família, repouso semanal enumerado, remuneração de serviço extraordinário, dentre outros. A elaboração de instrumentos normativos impõe o cuidado em esclarecer todas as hipóteses que possam vir a gerar dúvidas dentro da maior possibilidade, posto impossível prever todas as situações. É extremamente desconselhável utilizar na redação omissões, palavras e expressões que levem à dúvida, contanto com bom senso, a conclusão ou dedução óbvia do aplicador na norma. O texto deve prever expressamente as questões abordadas, mesmo que possa eventualmente parecer repetitivo sob a pena de causa judicialização evitável. A recomendação se torna fundamental em se tratando de exceção à regra geral. A exceção tem sempre que ser expressa, não pode ser prevista de maneira genérica, devendo ser o mais específico possível, juntamente buscando preservar e diferenciá-la da regra. No caso, as lacunas e expressões apontadas podem gerar discussões judiciais até acerca da competência judicial para tratar da matéria, além do direito material ora tratado. As omissões poderão causar inúmeros prejuízos aos eventuais contratados que não terão clareza em qual o juízo competente para a discussão de eventuais ações. A própria administração contratante, que terá de se movimentar e produzir defesa nas eventuais ações, mesmo que indefinido o juízo competente, e ao Poder Judiciário, que receberá inúmeras ações, muitas das quais sem necessidade. Assim, nos aspectos que cabe a essa comissão, análise, o técnico, jurídico e legal, vislumbramos óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Rafael de Souza Vilar, presidente. Fábio Alves Moreira, vice-presidente. Érica Versosa. Parecer em separado. É de autoria do ilustre prefeito municipal, projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Essa vereadora, membro da Comissão de Justiça e Redação, não concordando com o parecer contrário à tramitação regimental da matéria, exarado pelo ilustre vereador Rafael de Souza Vilar, presidente e relator da comissão supracitada, passa a exarar parecer em separado.
As folhas 16 e 17 encontra-se a mensagem explicativa. As folhas 27 e 29 foi acostada mensagem aditiva ao referido projeto de lei, que tratam do presente projeto e trazem suas razões, que em síntese são os que se seguem. A Lei Federal de número 8.745 de 1993, o artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal permitem a contratação por tempo determinado, desde que seja para efetuar o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Esclarece o chefe do Poder Executivo que a criação da lei municipal sanaria um problema conhecido no que tange à contratação temporária em situações que, devido à natureza transitória, tornam inviáveis as contratações de servidores públicos efetivos. Dessa forma, impedindo que serviços essenciais sofressem qualquer solução de continuidade, explicitando objetivamente situações ligadas à área da saúde e educação, bem como as emergências ambientais, técnicas especializadas. Alega ainda o prefeito municipal que, uma vez aprovada essa lei, teria o município uma importante disciplina de contratação por tempo determinado que garantirá a efetiva prestação de serviços públicos, mesmo em face temporária de excepcional interesse público. Às folhas 28 é apresentada a mensagem aditiva que adequa a matéria aos direitos trabalhistas nos moldes da legislação vigente, como a Constituição Federal e a consolidação das leis trabalhistas, fixando-se assim os direitos dos trabalhadores temporários, selecionados por causa modalidade de contratação. O STF entende que o artigo 37, inciso 9º, autoriza que a administração pública contrate pessoas sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. ADIM 3068, relator Eros Grau, Tribunal Pleno julgado em 25/8/2004. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Poder Executivo. Está redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão, a análise, o técnico, jurídico e legal. Não vislumbra o óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Érica Versosa Albuquerque de Almeida Nunes. Esta presidência esclarece que serão discutidos os pareceres. Após a discussão dos pareceres, nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno, será colocado em votação o parecer contrário à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Justiça e Redação. Esta presidência esclarece ainda que, nos termos da linha A do artigo 41 do Regimento Interno, se aprovado o parecer contrário, restará prejudicado o projeto e, caso seja rejeitado o parecer contrário, a propositura será enviada às demais comissões competentes para análise. Em discussão, os pareceres. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Em discussão. Senhor presidente, nobres pares, em nome de todos os professores da rede municipal, meu voto é favorável ao parecer do vereador Rafael, que é onde eu quero parabenizá-lo pela sua coragem de mudar e entender que os professores é muito além
do que algumas pessoas estão pensando que eles são. O projeto de lei número 123, 2018, consiste bem, na verdade, na tentativa do prefeito de obter um cheque em branco para contratar o que bem entender, em grave violação do artigo 37, que tem regulamentação no artigo 24 da Lei 8666, de 1993, onde especifica casos de contratações emergenciais para atender interesse público motivado que prescinde de indicação para ter como válido e regular. E relativa à contratação de pessoal para qualquer área do poder municipal, deve obediência ao artigo 37, que exige a realização de concurso público. Em última análise, determinadas atividades acessórias de interesse público poderiam vir ser supridas por concursos e projetos para a contratação de serviço específico por organizações, sociedade civil de interesse público. Tivemos julgamentos no TJ, no STF, outrora, que assentam que a contratação de pessoal deve ser por realização de concurso público, sendo que qualquer ato contrário acarretará nulidade da contratação. Lembrando que pouco importa a lei que autorize. Senhores vereadores, esse projeto do prefeito municipal, no meu ponto de vista, é uma das maiores ilegalidades que existe no Estado brasileiro de direito. Ele colocar junto de um projeto de lei professores e calamidade pública. Professor não é calamidade pública. Não foi, não será e não existe na lei federal, na Constituição, que professor é uma calamidade pública. Professores substitutos não são casos de calamidade pública, não são profissionais temporários, haja vista, sua necessidade é permanente. Essa questão já foi superada pelo STF. Professor é uma atividade que exige um nível de vinculação à escola. A educação não é um processo de produção e nem uma calamidade pública. A educação é um serviço essencial e de continuidade, que não justifica a contratação emergencial. É permanente, não temporário, a necessidade de professor e substituto para casos de faltas imprevista, licenças médicas ou não, licença gestante, licença nojo, licença à paternidade, e mesmo nas convocações dos profissionais para a formação. O que quer dizer esse projeto do prefeito aí? Ele vai lá, contrata um professor substituto, faz esse contrato agora, no emergencial da forma que ele quer, é carta branca, esse projeto de lei, sendo ainda que existe um processo que está em vigor de contratação de professores. Por que não se contrata os professores? Mas ele quer colocar um projeto de lei para contratar substituto. Esse vereador aqui colocou um requerimento aqui pedindo o quê? Que seja contratado, conforme Santos fez, dignamente, através de concurso público, o professor adjunto, que pode, sim, vincular os professores da rede pública com qualidade, com respeito. Isso vai virar o maior cabide de emprego nessa cidade. Senhor prefeito, isso é uma vergonha. O senhor mandar um projeto de lei para essa Câmara Municipal e colocar os vereadores numa situação complicada igual a essa. Isso é uma falta de respeito do senhor com a Câmara Municipal e com os professores, e pior, com as nossas crianças. Volta a falar, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora e professora Érica Versosa, autora do parecer contrário ao nosso, meu e do vereador Roxinho,
A pedido, é claro, créditos ao vereador Delana, que me procurou, vereador Kleber, sensibilizados com a causa dos professores. O parecer desfavorável, vereador Sérgio Calçados, a esse projeto de lei, o parecer qual eu exauri aqui na Comissão de Justiça e Redação, leva em consideração alguns pontos que eu preciso compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que a Procuradoria desta Casa evidenciou pontos gritantes que foram citados aqui pelo vereador Toninho Vieira e pediu uma mensagem aditiva para que fosse sanado tais problemas, né? No que dizem respeito às questões trabalhistas que foram ignoradas. E como eu disse outrora, no discurso passado, um projeto que foi mais maldoso conseguiu ser mais maldoso do que o nosso presidente Temer, que ele poupou tais direitos, como hora extra, adicional noturno, descanso semanal, e entre outros direitos e garantias que estão previstas na Carta Magna, na Constituição Federal, a qual todos somos submissos aqui nesta Casa de Leis, por estarmos abaixo, hierarquicamente, no que diz respeito às leis, mas esse plenário é soberano, e eu tenho aqui que clamar pela sensibilidade dos pares, o qual a gente convive, como a vereadora, que também é professora, passou no concurso, está na iminência de ser chamada, entre outros colegas que se manifestaram nesta tarde, dizendo que estão na iminência de ser chamados também. Outro ponto importante, que também o vereador Toninho brilhantemente citou, é que essa questão já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas estamos aqui desrespeitando alguns outros preceitos constitucionais, como, por exemplo, o princípio da impessoalidade e da publicidade dos atos públicos, já que não existe nenhuma previsão, já que também não existe previsão das garantias fundamentais do trabalhador, quem dirá dos princípios da administração pública, de impessoalidade e de publicidade, porque não versa em nenhum artigo desse projeto a previsão de lisura no processo de contratação e transparência sendo publicado para que todos tenham a ciência. Como o vereador também, Toninho, que hoje eu tenho que fazer cor à sua belíssima fala e seu discurso disse, temos um outro ponto, que é que existe um concurso público vigente, o qual é a regra. Essa contratação seria uma exceção à regra. E aqui foi dito em conceito de calamidade pública. Mas o que é calamidade pública? Calamidade pública não pode ser confundido com falta de gestão. É uma oportunidade. Eu posso até confundir com uma oportunidade do governo e colocar esse princípio aqui, mas juridicamente não dá. Porque, como foi dito aqui pelo Michael, 38% vai alcançar a folha. Então, tem gás pra caramba para chegar nos 52%. Então, temos condição financeira de contratar através de concurso público. Só que parece-me que virou moda entregar a coisa pública para o privado, né? Para fazer uma gestão que, no mínimo, nos deixa refém das falas e falácias de toda a população. Como foi gritado aqui em alto e bom som, talvez vire um cabide de emprego. Eu não acredito nisso. Acredito na sensibilidade dos companheiros. Sei que existe um problema instaurado na cidade quando falamos da tratativa com o servidor público, mas o projeto passado, acredito eu, como sei que vocês também acreditaram naquela época, era um projeto para dar um gás para a cidade, era um projeto para equalizar as contas públicas, e isso foi superado. Foi provado na audiência pública que foi presidida pelo vereador Toninho nesta Casa de Leis, onde os próprios funcionários que representam a administração pública disseram que a folha não chegará a 38%. Então, eu posso deslumbrar aqui, realmente, que existe a necessidade de prejudicar o servidor público. Porque, se não fosse verdade, não teríamos só esse projeto de lei que garante a contratação livre, uma carta branca, um cheque em branco para a contratação de novos ajudadores da administração pública. Temos também aqui, nesta Casa de Leis, um projeto que retira o repasse de 25% patronal para o Fundo de Previdência, o qual vai quebrar a caixa que já é deficitária. Volto a falar, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Anderson Veterinário.
Senhor presidente, nobres pares, bom, eu estou aqui, senhor presidente, nobres pares, para defender os alunos, a população, não um lado e o outro lado, como coloca aqui até mesmo, o Rafael citou meu nome, então eu vou lançar aqui, vou tentar falar, né? Bom, como é uma democracia aqui dentro, e eu tenho que analisar item por item e tirar minhas conclusões, e pelo que estudando aqui o projeto, o Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88, contrate pessoas sem concursos públicos sem caráter temporário. Uma vez que, desmistificando o vereador Toninho Vieira, quando ele falou no quesito calamidade, são 3 incisos dentro do projeto lei aqui. Aqui está dizendo o seguinte: considera-se necessidade temporária excepcional em interesse público. 1. Assistência à situação da calamidade pública. Isso é 1. 2. Assistência a emergências em saúde pública. Isso é 2. 3. Admissão de professores substitutos. Então, não está dizendo que essa situação é uma situação de calamidade pública. E também dizendo que são 20% do efetivo total dos professores. Então, não é uma situação de cabide de emprego, pelo fato que são temporário, 1 ano. Se for contratado em outubro, em dezembro, ele não pode ser mais contratado. Se for uma situação, isso é que está no projeto, se é uma situação que ele foi contratado, o vereador Sérgio Calçados, se ele foi contratado, em 6 meses ele não pode ser contratado. Então, no meu entendimento, o prefeito Ademário não está sendo arbitrário. Só isso. Continua em discussão. Continuo em discussão. Solicito que a servidora se controle para dar prosseguimento na sessão. Solicito a professora, a servidora que está acompanhando aqui a sessão da Câmara, se controle e se acalme para dar prosseguimento na sessão. Solicito por mais uma vez controle da servidora. Continua em discussão. Agora eu colocarei em votação o parecer contrário. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer contrário permaneçam como se encontram. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer contrário permaneçam como se encontram. Já votou, já votaram. Foi rejeitado o parecer do presidente da Comissão de Justiça e Redação. O Senhor presente presidente, projeto questão de lei ordem. será enviado às demais comissões competentes para análise. Questão de ordem, vereador. Gostaria que a mesa registrasse o placar nominalmente da votação. Eu vou registrar quem votou a favor do parecer de Vossa Excelência. Tá? Votou Pode ser ao Vossa contrário? Excelência. Quem votou ao Vossa contrário? Minha questão de ordem é que registre ao contrário, por gentileza. Não tem problema, tanto faz, vereador. Os vereadores que votaram contra o parecer de Vossa Excelência foi vereador Ricardo, vereador Marcinho, vereador Sérgio, vereadora Érica, vereador Ivan, vereador Wilson Pio, vereador Jair do Bar, vereador Roxinho, vereador Kleber do Cavaco e vereador Anderson. O próximo item da pauta é o processo número 1060/2018, projeto de lei número 147/2018, autoria prefeito municipal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo Queixão. Da ausência do vereador Lalá, motivos pessoais. Justificado, vereador. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda apresentada pelo vereador Rafael de Souza Vilar. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei 147/2018, que passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º, parágrafo 3º, a prestação de contas que se refere ao caput do artigo 3º da presente lei deverá ser publicada no Diário Oficial do Município, tendo em vista o estabelecido na Lei Federal 12.527/2011.
Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura. Desculpa. Parecer favorável à tramitação da emenda, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Retorna a essas comissões o projeto de lei de autoria do excelentíssimo prefeito Ademário da Silva Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao segundo subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, município de Cubatão, e da outras providências, em face da emenda proposta pelo ilustre vereador Rafael de Souza Vilar, acostada às folhas 15, cuja reiteração entendemos desnecessária, haja vista sua evidente clareza. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A emenda proposta se adequa aos pressupostos de origem do Legislativo e encontra-se redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não vislumbramos óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2018. Comissão de Justiça e Redação, Rafael de Souza Vilar, presidente. Fábio Alves Moreira, vice-presidente. Érica Versosa Nunes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Antônio Vieira da Silva, presidente. Sérgio Augusto Santana, vice-presidente. Márcio Silva Nascimento, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Em votação, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui dar meu voto favorável à propositura e esclarecer. Quero parabenizar mais uma vez o vereador Rafael pelo posicionamento do seu parecer, mas aqui nós estamos na democracia, Rafael, e nós temos que respeitar a democracia que existe no parlamento. Mas, de qualquer forma, farei questão de entrar com a medida, com mandado de segurança, porque isso não podemos aceitar. Você vê o parlamento votar uma questão hoje, que é inconstitucional. Então, farei questão de procurar os advogados, porque eu quero aqui me colocar numa situação muito preocupante. Isso aí não podemos deixar que o prefeito consiga comandar um parlamento. Muito triste. Não tenho mais nada a falar. Só isso, presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, parabéns por ter nos acompanhado votando contra o vosso parecer. Senhor vereador Anderson Derlana, eu gostaria de esclarecer que a discussão do projeto, a maior discussão, o cerne da questão, não é se é constitucionalmente possível em casos emergenciais ou de extrema urgência. É que as garantias fundamentais do trabalhador, como 13º, descanso, hora extra, adicional noturno, não foram assegurados neste projeto, o que fere a Constituição e que o torna, no meu pequeno ponto de vista jurídico, um projeto inconstitucional. Mas, como o vereador disse que vai tomar as providências cabíveis, eu fico mais seguro que, pelo menos, o judiciário, que não legisla, mas às vezes tem um bom senso
um pouco mais apurado na questão jurídica, né? Por entender mais da matéria, nem todos podem ter a oportunidade, como o vereador Rodrigo teve, eu tive, de estar cursando uma faculdade própria para ser legislador, né? Para conhecer profundamente, ou pelo menos minimamente, o que é, ou qual é, ou quais são as funções de um parlamentar. Mas, graças a Deus que a Constituição, no ponto de vista democrático, aqui é cumprida, então, o voto da maioria sempre se oporá ao da minoria. E quem vence no jogo político é a maioria, como na questão dos votos. Na urna é eleito quem tem mais votos. E nós esperamos que a população, os professores e as pessoas acompanhem o nosso trabalho e nos dê aquilo que nos é merecido. Uma reeleição tranquila e segura, ou talvez com muita dificuldade. Mas isso é uma questão para o futuro, e o futuro a Deus pertence. Só precisava, vereador Anderson, esclarecer que Vossa Excelência se equivocou. Por isso que eu acompanhei o pedido de Vossa Excelência para impetrar esse parecer em contrário ao projeto de lei, sensível aos argumentos que Vossa Excelência me colocou à disposição. Mas, infelizmente, a política é nuvem, hoje ela está aqui, amanhã ela está ali, é muito dinâmica, e essas coisas acontecem dentro da teia política, né? Às vezes as aranhas se tornam moscas e vice-versa. Mas vamos contar que, pelo menos, o projeto que retira 25%, que faz um valor de quase aproximados 96 milhões de reais, não sejam aprovados nessa casa e não venham a destruir de vez a Caixa de Previdência. E colocar 95 milhões de reais, vereador Sérgio, à disposição do prefeito, sem nenhuma questão que o vincule no orçamento, porque você previsiona no orçamento 95 milhões, e depois que aprova o orçamento, você envia para a Casa de Leis um projeto que retira uma verba que já está previsionada, é deixar essa verba flutuante e à disposição do que quer que seja. Mas eu creio no bom senso de Vossas Excelências, no que diz respeito à fiscalização do dinheiro público, todos aqui são responsáveis, e graças a Deus os dias se seguem, né? Depois de segunda vem terça, vem quarta, e assim consecutivamente, e novos dias, novos projetos e novas posições políticas surgirão, porque é tempo de renovação, e eu tenho certeza que isso acontece no ciclo político. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação a emenda. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Chega a essas comissões o projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao 2º subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, município de Cubatão, e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49, Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8 e 9 encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura vem acompanhada de mensagem explicativa, as folhas 4 e 5, onde se assevera, em síntese, que o presente projeto visa auxiliar na manutenção do grupamento que celebrou o convênio entre o município e o Estado de São Paulo, com diversas obrigações ao município, de modo que o auxílio financeiro, objeto da propositura, vem para dar cumprimento e algumas dessas obrigações. O presente projeto de lei faz menção ao convênio autorizado pela Lei nº 3.248/2008 e autoriza pelo artigo 1º do auxílio financeiro de R$ 168 mil a ser repassada em 12 parcelas, as quais iguais e mensais ao ano de 2009. O parágrafo único explica que o auxílio financeiro destina-se à realização de despesa para atender às manutenções previstas no convênio firmado. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo,
encontra-se redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico jurídico, legal, financeiro, orçamentário, não se vislumbra a óbvia normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2018. Comissão Justiça e Redação, Rafael de Souza Vilar, presidente, Fábio Alves Moreira, vice-presidente, Érica Versosa Nunes, membro. Comissão Finanças e Orçamento, Antônio Vieira da Silva, presidente, Sérgio Augusto Santana, vice-presidente, Márcio Silva Nascimento, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 5º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 5º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 1132/2018, projeto de resolução número 04/2018, autoria vereador Rodrigo Ramos Soares. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Justiça e Redação. É de autoria do ilustre vereador Rodrigo Ramos Soares, projeto de lei que denomina Dr. Armando Terras, a Divisão de Assessoria Jurídica e Técnico-Legislativa da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. As folhas 6 e 7 encontra-se o parecer da douta Assessoria Jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa, onde se assevera que tem por objetivo obter a aprovação deste Legislativo para nominar a divisão da assessoria jurídica e técnico-legislativa dessa Casa de Leis, com o nome do Dr. Armando Terras, com vistas a homenagear um dos mais brilhantes profissionais que já atuaram neste poder, cujo passamento consternou a todos por conta do carinho e admiração que nutriamos pelo carinhosamente chamado de Armandinho. A iniciativa se encontra redigida em regulares formas e atende aos pressupostos de origem deste legislativo. Assim, nos aspectos que cabe a essa comissão, a análise, o técnico, jurídico e legal, não vislumbramos óbvia a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Comissão de Justiça e Redação. Rafael de Souza Vilar, presidente. Fábio Alves Moreira, vice-presidente. Érica Versosa Nunes, membro. Em discussão o parecer e convido o vice-presidente para assumir os trabalhos, uma vez que utilizaria a palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna realmente com o coração partido nesse momento. Doutor Armando Terras, conhecido como Armandinho, uma pessoa íntegra, um servidor exemplar, serviu a população de Cubatão aqui nesse legislativo por 35 anos e, além de ser um profissional realmente de gabarito, que utilizava a justiça, o bom senso na elaboração dos seus pareceres, em todo momento no tratar com as pessoas, era uma pessoa, um ser humano, um solidário ao próximo que eu nunca vi igual, que nunca convivi ao meu lado. Doutor Armando Terras, nascido em Cubatão, da família Terras, inclusive tio da atual secretária, professora Márcia Terras, fundou uma comunidade em Praia Grande, chamada Santa Baquita, que atende cerca de 200 crianças por final de semana. Isso tudo poucas pessoas sabem. E ele fazia as coisas, a ajuda ao próximo, justamente em locais onde mais precisava
e que ficasse distante do local onde ele sempre trabalhou, para não ter qualquer tipo de envolvimento político na sua atitude solidária de ajudar o próximo. Foi um grande exemplo, um grande mestre que eu tive em minha vida, e não tenho dúvidas, foi uma grande falta que fará para toda a cidade de Cubatão, e principalmente por esse legislativo. Então essa justa homenagem que estamos prestando é para que o nome dele fique gravado na história de Cubatão, e que essa geração e as futuras saibam o que é ser um profissional, um servidor público exemplar, e principalmente um humano, uma pessoa que está ali para servir ao próximo, que é a grande missão que todos nós temos aqui nessa terra, e principalmente nós que estamos aqui no Poder Legislativo. Então é por isso, realmente, que eu venho aqui pedir a aprovação de todos os nobres pares para que seja eternizado o nome do Dr. Armando Terras, o Armandinho, em nossa Casa de Leis. E agradeço, sem dúvidas, a participação de todos na aprovação desse projeto também. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui já parabenizar o vereador Rodrigo, que é o presidente dessa casa, pela propositura, um excelente projeto de lei. Meu voto é favorável, sim, mas a minha vinda aqui é para fazer um relato. O teu Marcelo, que é um grande amigo meu, parceiro meu, e é filho do ex-vereador, Rodrigo, o João Mineiro, onde o doutor Armando Terras foi o advogado dele aqui dentro dessa casa. Não foi? É outro Armando? Então foi um equívoco, então. Mas, como ele foi dessa casa também, advogado aqui dessa casa, mas o próprio filho do... era bom também. Mas me disseram que o doutor Armando, além de ele aconselhar, de dar apoio jurídico para vários vereadores, não importa para quem que ele estava, ele dava todo apoio jurídico, conselheiro, era um cara humilde e fazia o trabalho dele digno. Para mim é também uma honra estar dando o meu voto favorável a esse projeto, pela pessoa dele. Eu acho que eu conversei com ele 2 vezes, foi muito rápido, né? Mas a gente aprende com as pessoas que têm experiência, e nós estamos aprendendo todos os dias aqui, vereador. Eu quero parabenizá-lo, porque seria o mínimo que nós possamos fazer para o doutor Armando Terras, que a família dele aqui, que todos que fizeram o Cubatão crescer. Parabéns pela propositura, meu voto é favorável. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, dei aquela balançada ali com a derrota na votação, mas já estou recuperado, porque a gente tem que se vitaminar com boas proposituras e relembrar a memória das pessoas que tiveram uma contribuição, relevância pelo tempo que passaram em vida, é o mais importante. Então, eu não poderia deixar de prestar a minha homenagem, não só o voto, já antecipo que será favorável, não só o voto, mas prestar a minha homenagem a este ente da sua família, aparentado, um cara que realmente eu também tive a oportunidade de conhecer, estava sempre disposto a ouvir, conversar, sempre solícito, de bom humor. Realmente é uma perda inestimável, não só para a família, mas para todos nós que tivemos a oportunidade de conhecê-lo em vida e saber o quanto a sua vida representou por essa cidade que tanto amamos. Porque sempre foi um homem aguerrido, um homem que não poupou esforços para estar presente na vida da população através do seu trabalho, seu belíssimo trabalho jurídico, e que deixou um legado. O Rodrigo, eu lembro da sua época de universitário, foi um menino que aprendeu muito, que estava ali aos pés, assim como Paulo estava aos pés de Gamaliel, né? Rodrigo estava aos pés do seu Armando, que era um cara sempre pontual, solícito e, o mais importante, Serginho, honesto. Não só honesto com aquilo que ele acreditava, mas por tudo aquilo que ele sonhava, que era uma cidade melhor. Mesmo estando numa situação, às vezes, arriscada, de faca no pescoço, era um cara que sempre se posicionou pelo que era justo, certo e correto. E por isso eu tenho que fazer essa justa homenagem, não só votando, mas deixando aqui registrado
os meus comentários elogiosos à pessoa do Armandão no projeto de Vossa Excelência. Parabéns e Deus abençoe e conforte a sua família e de todos nós, seus amigos, né, que com certeza sentimos a sua falta. É só, senhor presidente. Continue a discussão. A palavra, vereador Wilson Pio. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Érica Versosa, não poderia aqui deixar de vir a essa tribuna, né? Parabenizar o nosso presidente por essa ação, para falar, né? Eu não tenho muito o que falar do senhor Armando Terras, por muitos anos, né, Rodrigo? Mas pouco tempo que eu convivi com o Rodrigo aqui, com o presidente nessa casa, eu conheci, né, o doutor Armando Terras, e aprendi a admirá-lo, né? E o senhor Armando Terras, ele trazia algo, presidente, aqui. Eu não iria nem falar, mas eu estava ali em cima e vi quando a Vossa Excelência discursava e falava do senhor Armando Terras. Ele me traz uma palavra, até biblicamente falando, que diante da honra vai a humildade. Né? A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. E pegando esse gancho, o senhor Armando Terras, vereadora Érica Versosa, ele tinha isso. Era um mestre, né? Um conhecedor do assunto do direito, mas nunca desfez de ninguém. Por ser um mestre, um doutor, tratava todo mundo por igual, né? Eu tenho que ver essa tribuna aqui, fazer essa homenagem de um homem que nos deixou, mas vai deixar o seu caráter e princípio, porque às vezes, presidente, não é um diploma que forma um homem, não é uma faculdade que constitui um caráter, a personalidade de alguém, mas sim a humildade, a simplicidade daqueles que fazem dessa forma. O homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, ele disse que diante da honra vai a humildade. Toda sabedoria, ela se acaba no túmulo. Se acaba, o justificado não leva no túmulo, não leva para lugar nenhum. Mas aquilo que o senhor Armando Terra deixou, o legado de um bom homem, um homem de caráter, um homem de simplicidade, vereadora Érica Versosa. Isso faz aqui com o presidente enche seus olhos de lágrimas por aquilo que ele foi. Eu sempre costumo dizer algo, vereador Jair do Bar. Seja o que você for, mas nunca distrata ninguém, desfaça de ninguém. Nunca fomos à faculdade, não sou formado em direito. Nós trazemos aqui um caráter de personalidade, que a gente reconhecemos sim o problema que a comunidade, eu conheço, porque fui criado em periferia, não tive o que comer, eu sei quais são as necessidades e o anseio do povo de Cubatão. Não sou filho de rico, nem filho de burguês, meu pai era pedreiro. E quando eu vejo falar desse homem, Armando Terras, de um doutor que nunca desfez de ninguém, nunca distratou ninguém. Por isso, presidente, eu deixo essa fala aqui, e falo como o sábio Salomão falou, diante da honra, ele sempre colocou a humildade. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução, artigo por artigo, para apreciação em discussão única. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeta ao plenário questão de ordem do vereador Sérgio Calçado. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem... Votação, palavra vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, estou vindo aqui dar meu voto favorável, mas também fazer uma fala que o Rafael falou, depois de uma democraticamente perder uma votação, a gente fica se recuperando, né? Mas Deus, ele sabe de tudo. Acho que a humildade da gente saber onde a gente possa dar um passo para frente, um passo para trás, acho que é o seu caminho, mas eu quero salientar e deixar bem claro. Gostaria aqui que o prefeito observasse a minha fala aqui. Todo respeito ao projeto de lei do senhor, doutor Armando Terras, que está falando esse assunto aqui, mas como está acabando a sessão, senhor presidente, eu preciso me colocar aqui que
Deus, ele sabe todas as coisas. Nós não viemos no mundo, senhor prefeito, para prejudicar ninguém. Nós viemos no mundo para ajudar as pessoas. Carregue isso. O projeto de lei do senhor vai acabar com a vida de muita gente na área da educação. Do ponto de vista meu, estou aqui me posicionando, mas Deus, ele sabe todas as coisas. A guerra ainda não acabou. Só isso, senhor presidente. Continue em votação. A palavra é vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa. Fui impelido porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre atinge a necessidade para a qual foi enviada. Eu sei que as palavras do nobre companheiro foi de enaltecer a memória do vereador, do nosso assessor aqui da Câmara, o Armandão, só que foram direcionadas à minha pessoa. E quero lhe pedir perdão, sem problema nenhum, vereador Pio, porque posso ter me colocado de maneira não tão clara e precisa. Quando eu disse que nem todos tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade de Direito, não foi para diminuir Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência tem uma assessora jurídica que custa mais de R$6.000 por mês, pagas por esta casa. Era desse povo que eu estava falando. Desse povo que tem que estar comprometido, porque nem sempre as pessoas podem ter. Eu sou ignorante de várias questões. Na Bíblia, por exemplo, eu sou ignorante de muitas questões que versam sobre passagens bíblicas, mas eu conheço uma, Tiago 4,17, que diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Aquele que sabe que está fazendo mal de maneira consciente, peca em dobro. Mas quero pedir perdão a Vossa Excelência. E sei que Vossa Excelência vai ter que me perdoar, porque senão eu não vai morar no céu, e o nosso ímpeto, o nosso maior objetivo é morar no céu e não é brigar na política, né? Então, eu posso me sentir perdoado, né, pastor? Me perdoe, então, e estendo esse pedido de perdão a todos os nobres companheiros que não tiveram a oportunidade de cursar a faculdade, mas, de maneira nenhuma, foi tentando menosprezar ou diminuir nenhum vereador nesta Casa de Leis, até porque eu respeito a todos. E até porque a gente pode falar de meritocracia quando as pessoas partem da mesma colocação, do mesmo ponto de partida, como disse o vereador Pio. Eu e o Rodrigo falar de meritocracia não dá, porque nós tivemos a condição financeira de estudar em boas faculdades. A gente tem que falar de meritocracia quando a pessoa não teve a condição e chegou em outro lugar, surpreendendo a todos. E com certeza vocês surpreendem e dão segurança à Constituição. Porque já pensou só se todos os representantes do Poder Legislativo fossem elitizados, fossem pessoas de família abastada, de berço esplêndido, como estaria representada a Vila Esperança, senhor Jair, a Vila dos Pescadores, senhor nosso vereador Kleber do Cavaco, e os outros bairros que Vossas Excelências têm logradouro, estão ali há muitos anos militando e lutando, coisa que eu nunca fiz, por exemplo, nunca lutei na cota, por nenhuma bandeira, nenhuma necessidade. Sempre estive ali no casqueiro, então eu quero, de forma limpa, tranquila, serena, e certo de ser perdoado pela questão bíblica também, pedir perdão mais uma vez a Vossa Excelência, e continue assim, vereador, nunca se sinta diminuído, porque Deus confiou na sua vida a autoridade e conta com você para fazer o bem. Obrigado, vereador. Sem pecar. Obrigado, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em discussão única e redação final o presente projeto de resolução. Convido o vereador Rodrigo Alemão para reassumir a presidência. Agradeço ao vereador Ricardo Queixão por ter assumido os trabalhos e, nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 1060/2018, projeto de lei número 147/2018,
de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao 2º subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, município de Cubatão, e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo. Justificar a ausência do vereador Lalá, do vereador Aguinaldo, motivos pessoais. Justificado, vereador. O primeiro item da pauta é o processo número 1060/2018, projeto de lei número 147/2018, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao 2º subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, município de Cubatão, e da outras providências. Em discussão. Em votação. Palavra, vereador Toninho Vieira. Em votação. Senhor presidente, nobres pares, quero votar aqui no plenário. Meu voto já é favorável à propositura, mas eu quero aproveitar e deixar isso bem claro, bem esclarecido. Vocês imaginem, está tendo atribuição agora para os professores, e estão fechando várias classes, tanto no fundamental, como também no infantil 1, ou 0, 1, 2, 3 e 4, vereador Sérgio. Nós mandamos uma verba para o governo federal, do Fundeb. Essa verba hoje está mais ou menos em 90 milhões. Vai lá para o Fundeb. Como é que a gente busca esse recurso? Através do número de alunos. De ver nós fazemos uma política educacional de criarmos mecanismo para trazer os alunos para dentro das classes de aula. Hoje estamos fechando aula. Hoje estão fechando aula no município de Cubatão. Fora que a demanda, vereador Ivan, para todos os vereadores aqui, o que tem de mãezinha que vai procurar os vereadores por falta de classe de aulas para os alunos, é impressionante. É impressionante. Eu quero aqui falar para vocês, senhores vereadores, que eu lamento muito. Por que eu estou falando sobre isso? Vem agora o projeto de lei do prefeito municipal para colocar professor substituto. Ele está fechando classe. Para que ele quer professor substituto? Para que ele quer professor substituto se ele está fechando classe? Que absurdo é esse? O que está acontecendo nesse município? Nós temos que buscar reconquistar, resgatar o recurso do Fundeb através de número de alunos. E a gente não consegue trabalhar isso. Hoje, esse recurso que a gente manda para lá é distribuído, o governo federal distribui para as outras cidades. Talvez aqui na Baixada seja mais beneficiada é São Vicente. Porque a rede dela é grande. E eles conseguem trabalhar e trazer as crianças, os alunos, os jovens, os adolescentes, para dentro da rede. Infelizmente, está acontecendo isso na rede municipal de Cubatão. É lamentável. Senhor prefeito, nós precisamos da educação para a população. Nós não podemos tirar a educação da população. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Bom, terminou agora há pouco, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a 44ª sessão diretamente do plenário da Câmara. Nesse exato momento eu falo com o vereador Anderson Delan. Vereador, projetos importantes votados hoje, qual a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite, Maico, a todos que assistem a TV Câmara. É importante porque vai atender os anseios da municipalidade. Nós, na condição de vereador, nós diariamente vai às mães, pais de alunos das escolas. Estou falando de um projeto que o prefeito apresentou para a contratação de professores temporários. Como eu estava falando, vários pais, várias mães acabam indo no gabinete do vereador falando que o aluno está sem um professor X, sem um professor de matemática, sem um professor disso. E esse projeto vai ao encontro de suprir com essas necessidades. Muitos acabam falando aqui em plenário que nós estamos votando contra o professor. Não tem nada a ver. Nós só estamos totalmente a favor do projeto, porque vai suprir com as necessidades de professores. Na verdade, assim, não vai substituir, Maicon, os professores concursados efetivos. São 20% apenas contratados, né? E são temporários, ou seja, pode-se contratar durante um ano, né? Por exemplo, se contratar em outubro, uma escola está com déficit de professor, em outubro esse professor vai ficar novembro e dezembro apenas para suprir. Somente muito feliz e certamente estudando o projeto e convicto que o prefeito Ademário está fazendo uma situação pensando na população no geral. Qual mensagem fica então para as mães, para os alunos, para a população em geral? Bom, que esse projeto de lei vai ao encontro aos anseios dos alunos de não ficar em déficit de professores, e o que nós queremos é um bom andamento na educação da nossa cidade. E também aproveitar e agradecer, Maicon, dos ar-condicionados instalados na Escola Lorena, agradecer ao prefeito também. É isso aí. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, Maicon, abraço a todos. Bom, e vamos ficando por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais!